Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar falando de formas diferentes de desenhar, tá? Vamos falar da caricatura. Acho que muitos de vocês já ouviram falar desse tipo de desenho, né? As caricaturas. Muitos artistas trabalham muito com esse tipo. Às vezes, até em festas de aniversário, eles contratam um artista para ficar fazendo caricatura de pessoas. Mas o que será que é realmente uma caricatura? Vocês saberiam me dizer? É isso que nós vamos aprender hoje na aula. Vamos prestar atenção nesses exemplos de artistas para entender melhor como é que se faz uma caricatura. Bom, crianças, existem muitos tipos de desenhos e às vezes pode ser um pouco confuso para a gente no início saber diferenciar esses desenhos. Até o momento, nós estudamos os desenhos em quadrinho, as histórias em quadrinhos, depois nós estudamos os mangás. A gente já percebeu que cada um desses dois tipos tem características diferentes, formatos diferentes de se fazer, certo? Hoje nós vamos já passar para um outro tipo de desenho que ele vai ser diferente do mangá e diferente das histórias em quadrinhos. Nós vamos falar das caricaturas, tá bom? E a caricatura, ela vem do italiano, essa palavra, era caricare, e significa carregar, acentuar. Ou seja, o que significa dizer isso? Significa dizer que esse tipo de desenho, ele pretende acentuar, deixar mais claro ou até mesmo exagerado a característica marcante das pessoas. Tá bom? É aquela característica, quando você olha alguém, você logo percebe que tem algo nela que é só dela, sabe? Uma característica daquela pessoa que vai fazer sempre você se lembrar dela. Quando você faz então uma caricatura dessa pessoa, você vai fazer ficar mais visível ainda essa característica que é só dela, tá bom? Então, no início, esse tipo de arte era considerada apenas uma forma de divertimento, de retratos engraçados, mas hoje em dia ela já é considerada forma de arte, tá bom? Existem museus com essas obras, existem exposições, existem prêmios para artistas que fazem esse tipo de desenho, tá? Então, hoje em dia, elas já são consideradas formas de arte, obras de arte. As caricaturas, portanto, gente, elas vão criar homenagens e geralmente elas vão ser bem humoradas ou irônicas, tá? Falando mais principalmente desse aspecto físico que as pessoas podem ter. Por isso, algumas pessoas não gostam desse tipo de arte, porque elas se sentem ofendidas. Como você vai fazer um retrato dela, e um retrato que é engraçado, que vai exagerar alguma característica do rosto dela, então ela pode de repente não gostar, tudo bem? E aí você sempre vai perguntar se a pessoa quer ou não quer que faça uma caricatura dela, tá? Bom, as caricaturas, elas vão nos ajudar em alguns aspectos que são muito importantes para quem quer ser um desenhista, como por exemplo, o poder de observação. Para você ser um bom desenhista, você deve ter um bom olhar. E você tem que saber olhar as coisas e perceber os detalhes principais das pessoas a ser caricaturada. Por exemplo, se alguém tem um sorriso muito grande e você logo percebe que o sorriso dela é muito grande, você vai fazer esse sorriso bem maior no desenho, tá? Mas então, se ela tem um olho grande e uma boca pequena, você vai deixar esse olho maior ainda do que a boca, tá? Então, esses detalhes, pequenos detalhes, formas de olhar, forma de sorrir, você tem que observar. E quanto mais você observa, melhor vai ser sua caricatura, mais vai lembrar a pessoa que você está fazendo. Muitos artistas, eles trabalham só com esse tipo de desenho, como por exemplo,
alguns artistas que nós vamos ver hoje. Mas nem sempre esses artistas vão trabalhar só com caricatura, tá? Eles também vão trabalhar com quadrinho, ou vão trabalhar com ilustração, ou vão trabalhar com mangá. É variado os tipos de desenho que eles podem trabalhar. Mas os exemplos que nós vamos ver aqui são só de caricaturas dessas pessoas, tá bom? O primeiro artista que nós vamos ver se chama Paulo Caruso, que é também ilustrador, um chargista e até músico. Começou como chargista, tá? E em seguida que ele passou a fazer caricaturas de personalidades brasileiras, usando muita ironia e muito humor para que as pessoas pudessem achar graça quando vissem aqueles retratos, tá? E ele publicava essas caricaturas em jornais muito importantes do nosso país. Então os retratos eram sempre de pessoas que são famosas ou pessoas que estavam fazendo alguma polêmica no mundo, no país, naquele momento, tá? Que ele desenhava. Aqui a gente tem alguns exemplos, olha só, a caricatura ela não precisa ter tantos detalhes. Às vezes, alguns riscos, alguns traços, alguma cor já faz você lembrar daquela pessoa, já faz os outros perceberem de quem você está desenhando. Então, essa questão que eu falei para vocês sobre observar é uma das mais importantes para quem quer fazer caricatura. Aqui nessa obra, ele, por exemplo, não exagerou algo, mas com certeza ele colocou nessa forma de olhar desse personagem uma característica da pessoa que ele desenhou, certo? E isso também é muito importante, a forma de olhar, a forma de sorrir. Às vezes nem precisa exagerar, você só precisa fazer ficar bem visível que você está desenhando aquela pessoa específica, tá? Tudo bem? Aqui um outro exemplo desse artista, o Paulo Caruso. Bom, aqui em Belém também temos artistas, tá? E alguns trabalham com esse tipo de desenho. Eu conheço um que, para mim, é um dos melhores caricaturistas daqui de Belém, do Pará, se possível do Brasil. E não estou exagerando, não. Ele se chama Tanaka. Ele tem 32 anos, é formado em artes visuais pela UFPA. Atualmente ele está estudando mestrado, tá? Ele é professor de artes também. Ele diz que a caricatura é o tipo de desenho que ele mais curte fazer, tentando sempre aperfeiçoar a técnica, tá? Isso é como um desafio para ele diário, sempre tentar melhorar. Então, gente, ele vai misturando nessas obras dele um pouco de realismo, que é retrato esse exagero, essa distorção da caricatura, mas lembra muito ainda alguém, né? Lembra muito ainda a pessoa, por exemplo, o Chaves, aqui ainda está muito visível Chaves. Então é uma mistura de desenhos realistas com a caricatura dessas que é só exagero. Ele já usa essa técnica que é um pouquinho mais difícil de fazer, mas não é impossível se você estudar bastante, tá bom? Então eu vou mostrar aqui um pouco mais o Seu Madruga, né, vendendo churros. Aqui, Chaves e a Chiquinha. Bom, eu queria falar para vocês também que ele utiliza muito lápis, são vários tipos de lápis que tem, que são para desenhista. E ele também usa uma caneta nanquim, que é uma caneta que ela tem uma cor preta, também é para desenho. E além disso ele colore com aquarela ou lápis de cor aquarelado, que vocês devem conhecer. Aqui, por exemplo, ele fez ele com Thanos, né? Ficou muito legal. Às vezes também a gente pode incluir uma pessoa com um personagem favorito. Então a caricatura te dá várias possibilidades, né? Vai da sua criatividade. Agora uma foto minha para demonstrar uma coisa. Como é que se faz uma caricatura? O que você tem que olhar primeiro para fazer caricatura? Bom, antes de você começar a desenhar, é importante você parar para olhar a pessoa.
tente olhar para ela de frente, sentar na frente dela, né? E observar a forma da cabeça, se é redonda, se é quadrada, se ela tem umas bochechas muito grandes ou se não, se tem um queixo muito comprido ou não. Observe se é redondo ou reto, achatado. E os olhos? Depois você dá uma olhada nos olhos. Os olhos são redondos? Os olhos são pequenos? Os olhos são grandes? Como é o formato dos olhos da pessoa que você está desenhando? Depois, dê uma olhada nas sobrancelhas. As sobrancelhas são grossas, são finas, são juntas. E por fim, você dá uma olhada na boca da pessoa. Ela tem a boca grande? Ela tem a boca pequena? Ela está sorrindo? Ela está séria, mostrando os dentes? Então, observar esses detalhes são importantes, tá bom? Eu mostrei essa foto aí pro nosso artista Tanaka. E aí ele foi e fez uma caricatura. Vamos lá ver como ficou. Olha só, o que vocês acharam? Depois que vocês fazem caricatura, vocês podem colorir e acrescentar detalhes se vocês quiserem. Vamos ver como ficou. Olha só que maneiro, né? Essa é a forma de fazer caricatura, é a forma de vocês. Sempre lembrando, o importante é você exagerar os aspectos mais fortes da pessoa. Vamos lá tentar? Bom, como vocês viram, a caricatura é uma arte que exagera alguns formatos da pessoa. Mas não é que é porque ela vai ficar feia. A gente só ressalta no rosto da pessoa aquilo que tem mais característico dela, que lembra mais ela, o que tem mais bonito nela. Se a pessoa tem um sorriso bonito, eu coloco nela um sorrisão bem grande. Se a pessoa tem um olhar bonito, eu coloco os olhos bem grandes nela. Então, gente, pensem em alguém que vocês gostam da sala de aula, alguém que é amigo, que é sempre companheiro de vocês, que sempre se diverte na hora do recreio, e tentem fazer uma caricatura do colega. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal isso, e eu quero muito ver, hein? Então, até a próxima aula. Beijão, tchau!